Em nosso estudo de hoje, a lição 44 do livro Rumo Certo, e tem por título Negócios Humanos. No capítulo das preocupações da vida humana, urge considerar que todas elas são importantes e, a rigor, não existe pergunta que não necessite de resposta, esclarecimento, informe, orientação. De que modo menosprezar as inquietações alheias, quaisquer que sejam, sem tisnar as fontes da caridade? Entretanto, ao lado dos assuntos puramente espirituais, temos outros propriamente vinculados ao plano físico, tão respeitáveis, aliás, quanto as questões que afetam o imo da alma, tais quais sejam obtenção de trabalho, melhoria de vencimentos, transações em perspectivas, mudanças prováveis, redução de prejuízos, instalação de empresas, dificuldades econômicas, apoio em questões com a justiça, reivindicações financeiras, pacificação doméstica, reharmonização em serviço, condução de filhos, amparo ao casamento, necessidade de companhia, solução de lutas afetivas. Todos os temas do caminho terrestre são respeitáveis, repitamos. No entanto, sempre que te surjam no dia a dia, recorda que são eles os testes da escola humana em que te encontras a fim de que aprendas a decidir e a escolher nas trilhas da existência e para que realizes o melhor nas tarefas de que te deves desincumbir. Por semelhante motivo, sempre que problemas de natureza material te asfixiem no clima das tribulações terrestres, não exijas a opinião dos outros nas responsabilidades que te dizem respeito, e sim recorre à prece, rogando o socorro da inspiração divina para as medidas que te caiba promover ou patrocinar, de vez que, em qualquer caso de consciência, a decisão pertence a cada um de nós, com as repercussões naturais e justas diante da lei de Deus. Uma vez a gente ouviu de um espírito, ele falando o seguinte, falando que as realizações materiais, elas têm uma importância muito grande, porque a gente começa a perceber que desde a criação do espírito, quando sai das mãos de Deus, a gente primeiro experimenta na matéria a necessidade para desenvolver a inteligência e depois, com o tempo, vai desenvolvendo a moralidade. Então, o que ele vem dizer para a gente? Olha, quando você tem preocupações materiais, é a conta que eu tenho para pagar, o boleto que vai vencer, é o carro que eu quero comprar, é a casa que eu quero pagar, o que acontece? Quando você consegue obter êxito nessas empreitadas materiais, daqui a pouco você vai descobrir o caminho também para obter êxito nas empreitadas espirituais. Então, a pessoa que conseguiu pagar tudo na hora certa, então, às vezes a vida faz testes com a gente mesmo. Às vezes a vida faz com que a gente não tenha o recurso suficiente para pagar tudo que a gente precisa pagar em determinado momento. Chico Xavier, por exemplo, passou por isso. Enquanto estava aqui encarnado, ele conta, até no programa Pinga Fogo, que o pai dele, quando adoeceu, ele ganhava um salário que dava para comprar apenas 2 vacinas que o pai dele precisava, ainda ficava faltando e não sobrava dinheiro para comprar as outras coisas, comidas, outras coisas. Ele teve que passar restrição financeira mesmo. Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a ter o gosto do cumprimento do dever no campo material, aí daqui a pouco a gente descobre, o meu planejamento material vai ser o quê? Vai ser o que eu vou ter que trabalhar, quanto eu vou ter que juntar, qual é a restrição que eu vou ter que fazer para quitar aquela minha dívida. E como é que vai ser no espiritual? Como é que eu vou fazer para perdoar? Como é que eu vou fazer para me tornar uma pessoa mais mansa e pacífica? Para controlar a neurastemia que tem dentro de mim ainda? Como é que eu vou fazer para me tornar uma pessoa mais produtiva, fugir da preguiça? Como é que eu vou fazer para desenvolver uma disciplina maior com o trabalho que me espera no campo religioso? Isso tudo está mexendo com o lado moral, mas vai ter uma ajudinha do lado material quando a gente consegue entender que são desafios normais, como o Emmanuel fala ali, são desafios normais de quem está encarnado. E são desafios que
nos impelem para o caminho da disciplina, da ordem. A gente percebe que a pessoa que não consegue ter ordem e disciplina para cumprir as coisas materiais não vai conseguir também ter ordem e disciplina no campo espiritual. E a gente percebe que aqui na Terra, a pessoa que fala assim, eu quero liberdade, eu quero fazer a coisa do jeito que eu quero, tá, ela vai ficar entregue aos instintos dela, aos impulsos naturais dela. E os impulsos naturais vão levá-la para o vício, vão levá-la para estagnação, vão levar desse jeito, não tem para onde correr. Parece que é uma coisa paradoxal, mas a gente precisa de um mínimo de disciplina, e o Chico Xavier ele fala isso muito bem no programa Pinga Fogo, quando foi perguntado para ele sobre a situação do Brasil na época da ditadura, e na hora de dar a resposta, depois de falar que o Brasil estava numa das posições mais respeitáveis, ele fala, nós estamos embaixo da disciplina, e tudo no universo precisa de disciplina. Um astro precisa de disciplina, os planetas que estão ao redor desse astro, dessas estrelas, eles estão tendo disciplina, tudo precisa de disciplina. Então, baseado nisso, a gente começa a ver o seguinte, todos os temas do caminho terrestre são respeitáveis. Todos eles. Sempre que te surjam, recordo que são eles os testes da escola humana, a fim de que aprendas a decidir e a escolher nas trilhas da existência e para que realizes o melhor nas tarefas de que te deves desincumbir. A gente está falando assim porque a gente percebe o seguinte, a gente percebe pessoas que ainda estão vivendo aquele momento de rebeldia. E eu tive contato com muitos amigos a vida inteira dessa maneira. Então a pessoa, quais são as manifestações mais comuns? São aquelas que a gente vai ver aí do movimento hippie da década de 1960 para cá, né? A pessoa deixar o cabelo crescer, usar brincos e fumar bastante, inclusive fumar maconha, fumar, né, essas drogas, fazendo ainda uma memória aquele pessoal mesmo da época do movimento hippie. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela com todo respeito, raríssimos que conseguem ter disciplina para alguma coisa, a grande maioria, a vida pessoal daquela vida material daquela pessoa acaba sendo um desastre. E ela vai utilizar o argumento, não, eu sou desapegado mesmo. Mas ela não está se dando conta de que a hora que ela conseguir ser uma boa administradora com relação aos seus bens materiais, a sua vida material de maneira geral, daqui a pouco ela vai também ser uma boa administradora da vida espiritual. E é claro, a gente defende liberdade. O problema é que a liberdade, quando te empurra para o vício, ela te encarcera. A pessoa vai desencarnar e vai continuar presa no plano espiritual. Poderia ir para vários lugares, mas está presa naquilo que foi teu objeto de cobiça, naquilo que foi o teu objeto do vício, e você não vai querer largar. Quantos espíritos a gente conhece por aí que estão doentes, estão sofrendo crises de abstinência gravíssimas e sofrendo mesmo, porque querem fumar do outro lado e não tem como fumar, querem fumar maconha, não tem como fumar, querem beber e não tem como beber, querem comer muito e não tem como comer muito do outro lado. A pessoa está viciada num determinado prazer que é proporcionado por alguma coisa material. Esse é que é o grande problema. Então, a gente vai percebendo, Deus faz as coisas sempre de maneira muito, muito sábia mesmo. Então, por semelhante motivo, sempre que problemas de natureza material te asfixiem no clima das tribulações, quando eles aparecem para a gente, ele fala para a gente, não fica pedindo muita opinião dos outros, não, das responsabilidades que dizem respeito a mim, não. Recorre à prece. Porque o que acontece? Você vai pedir para outra pessoa, e a outra pessoa, às vezes, até por demonstrar uma solidariedade contigo, ela vai procurar te ajudar materialmente também. Mas o que eu preciso mesmo é eu aprender a me equilibrar, eu aprender a administrar da melhor maneira os recursos materiais que a vida está me dando. Isso eu vou conseguir através de orientação do plano espiritual adquirida através
da prece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.